Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Jesus, Favor e Graça. Eu sou o Lélio Castro e você está aqui em mais um episódio onde eu vou falar do amor, da bondade e do favor do nosso grandioso Deus na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então faça com que essa palavra de fé, essa mensagem da graça possa chegar a outras pessoas. Então eu vou pedir para você curtir aqui já esse vídeo, senta o dedo aqui no like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e principalmente, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, meu irmão. Vamos fazer com que o algoritmo alcance mais pessoas e eu conto com você sobre isso. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se tem um assunto que muitas pessoas às vezes têm dúvida, é o tal do assunto do Evangelho da Graça. Afinal, é Evangelho da Graça ou é um Evangelho da desgraça do cristão, onde realmente ele pode fazer o que ele bem entende e o que ele quer da vida? Então fica aqui comigo que hoje nós vamos explanar sobre esse então, para nós iniciarmos aqui já esse assunto, que é um assunto que eu vou dizer que é polêmico, que tem muita gente dando pitaco, que tem muita gente aí discutindo, e que tem muita gente que não tem muito bem o entendimento real daquilo que é o Evangelho da Graça. Então, para nós iniciarmos, eu quero que você já abra a sua Bíblia, tá? Você pode também abrir aí a sua vida, se você quiser, mas abre comigo aí a sua Bíblia, lá no livro de Tito, que é uma epístola que eu gosto bastante, e lá tem bons ensinamentos sobre o que é a graça, sobre o que é esse evangelho que tanto as pessoas falam. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, vai dizer assim, ó: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos então a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Meu irmão, esse versículo para mim é maravilhoso e ele traz aqui para nós um esclarecimento sobre o que é realmente o entendimento do evangelho da graça de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender o que é exatamente a graça de Deus. A graça de Deus, gente, nós precisamos entender que ela, na verdade, ela não é uma teologia, a teologia da graça, a teologia da graça de fulano de tal, a teologia da graça de ciclano, de beltrano. Não, não existe a teologia da graça. A graça de Deus, na verdade, ela é Jesus. Se você quer entender a graça de Deus, você precisa olhar para Jesus. Se você quer entender os atos de graça de Deus, você precisa olhar para os atos de Jesus. Jesus é a graça de Deus e não é uma teologia. Ou seja, a graça, ela é uma pessoa. É a pessoa de Jesus que está todos os dias trabalhando em nosso favor. Então, meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos sobre graça. Graça, ela nunca vai gerar em você uma vontade de pecar. A graça, ela nunca vai gerar em você a vontade de viver uma vida mundana, a vontade de viver uma vida ao seu bel prazer. E olha que interessante que vai dizer aqui nesse versículo, eu vou repeti-lo. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Então a primeira coisa que a graça traz para nós é a salvação da nossa alma, né? Faz com que nós possamos ser nascidos de novo, faz com que nós possamos herdar como herança o céu e viver com Jesus para sempre. Mas a outra parte do versículo vai dizer que nela nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Meu irmão, se você analisar aqui todo o contexto, se você analisar a vinda de Jesus aqui na Terra, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi trazer uma revelação de trevas. Lá no livro de Lucas vai dizer que quando ele estava passando, os homens viram grande luz,
Porque eles entenderam que quando Jesus chegou, quando a graça chegou, a primeira coisa que foi revelada naqueles homens que estavam olhando para Jesus foi a sua escuridão. Ou seja, eles viram que eles estavam em trevas. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Que existe um padrão do mundo que as pessoas precisam entender, que é um padrão que não é condizente com a graça. E a primeira coisa que nós precisamos aqui entender quando nós entendemos a mensagem da graça e a revelação da graça é que o maior fruto da graça será santidade. E muitas vezes as pessoas estão com um entendimento errado a esse respeito, achando que a graça ela vai gerar nas pessoas uma libertinagem. Não! Graça não gera libertinagem. Se você está achando que está vivendo uma vida onde entendeu a revelação da graça e está vivendo de qualquer jeito, meu irmão, eu quero te dar uma notícia ruim. Eu não sou um portador de más notícias, mas eu quero dizer para você, você não entendeu a graça de Deus. E muitas vezes as pessoas pegam e pregam que a graça, Deus te perdoa de todos os pecados, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Isso não é uma mentira, realmente você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus vai sempre te perdoar porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Só que o maior fruto que você precisa entender que a graça vai gerar na sua vida é a santidade. É viver um padrão baseado no padrão que Jesus viveu quando Ele passou aqui nessa terra. E não é um padrão do mundo. Não é o padrão das pessoas que ainda não entendem sobre Jesus, que não receberam a revelação da graça. A graça, ela vai impulsionar em você uma vontade de entender a justificação e entender que na justificação você pode viver uma vida sem pecar. Quando você entende a graça, a revelação da graça, uma das coisas que vai ser gerada dentro de você, através também do novo nascimento, é um impulsionamento para viver uma vida que seja luz no meio dessa terra. Vai gerar dentro de você um impulsionamento para você ser o sal que coloca gosto no padrão do mundo dessa terra. Meu irmão, o padrão do mundo ele não é condizente com a revelação da graça e de nosso Senhor Jesus. Eu acabei de falar aqui para vocês que quando eu quero entender a graça, eu preciso olhar para quem? Para Jesus. Nós precisamos separar essa tal da teologia da graça ou da graça extremista que as pessoas tanto falam e colocar graça dentro de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu quero te dar uma má notícia de novo. Se você acha que entendeu a graça e está vivendo a sua vida do jeito que você bem entende, você está errado. Então, nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se tem uma coisa que eu entendi com o evangelho e com a graça de Deus, é que nós temos que abrir mão dos nossos prazeres pecaminosos. Eu não quero aqui colocar um senso de condenação sobre você se você está neste momento vivendo algum tipo de pecado. Mas eu quero que você entenda que se você está pecando normalmente na sua vida, pedindo perdão, e em algum momento você não tem nenhum tipo de consciência de justiça a respeito do pecado que você está cometendo, e nem condenado você está, eu sinto muito te dizer, mas você não entendeu a graça de Deus. Porque a graça nos impulsiona a ser melhor. A graça nos impulsiona a ser parecido com Jesus. A graça nos impulsiona a amadurecer a tal ponto de que a nossa referência, quando nós olharmos no espelho, tem que ser Jesus. Se quando você olha para suas atitudes, elas não estão refletindo Jesus, a graça de Deus ainda não fez o trabalho que ela precisa fazer na sua vida, meu irmão. Então deixa eu dizer algo para você. Graça é igual a santidade, que é igual a uma vida que reflete o nosso Senhor Jesus.
Mas como eu disse, eu não estou aqui para te condenar, meu irmão. Se você está vivendo uma vida assim, eu oro para você em nome de Jesus que a revelação dessa graça possa trazer sobre você uma consciência de que você precisa mudar a sua vida. Graça não é compatível com uma vida pecaminosa. Você precisa abandonar o estilo de vida ímpio e abandonar os prazeres pecaminosos deste mundo. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você entende de Jesus, você renova os seus pensamentos para viver uma vida prática que reflita o nosso Senhor Jesus. A obra consumadora de Jesus lá na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, foi para dar para nós a habilidade de viver nesse mundo com todo tipo de problema, com todo tipo de pecado, com a escolha e com a determinação de sempre escolher não pecar. Essa é a verdadeira graça de Deus. Ele te dá graça para viver nesse mundo em santidade, meu irmão. Amém? Eu não quero prolongar muito aqui, mas eu quero que você saiba, não faça da graça de Deus ser transformada em uma desgraça na sua vida. O pecado sempre vai gerar morte, uma hora a conta chega. E é isso que você precisa entender. Mas aqueles que entenderam a graça, cada dia mais você vai se parecer com Jesus e vai viver uma vida plena, baseado naquilo que Ele desejou para você e sonhou para você. Então, meu irmão, fica com essa palavra e entenda. Jesus é bom e Ele tem coisas boas para fazer na sua vida e na minha. Então, fiquem com Deus. E eu vou deixar aqui mais alguns vídeos para vocês darem continuidade, entendendo o amor e a graça de Deus. Eu vou deixar 2 cards aqui. Clica e continue ouvindo essa palavra de amor e graça de Jesus.